para exercer uma liderança precisa ser capacitado? Precisa estar preparado? Na terceira lição do quarto trimestre de 2022 da classe de jovens, nós estudaremos a liderança de Moisés e aprenderemos como funciona o preparo de um líder. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD na congregação em que sirvo ao Senhor, aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Antes de nós entrarmos na lição em que falaremos a respeito da liderança de Moisés, eu quero pedir que você, por favor, deixe o seu like. Se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está aqui me ouvindo, peço que você se inscreva aqui no canal. E depois de assistir o vídeo ou durante, quando você se sentir melhor, deixe o seu comentário, me diga de onde você está me assistindo, se você é aluno ou professor da classe de jovens, será um prazer conhecer você, tá bom? Deus abençoe, já quero agradecer os comentários de vocês, a interação de vocês comigo nos vídeos anteriores, isso ajuda muito aqui no meu trabalho e ajuda com que o YouTube entregue para mais alunos e mais professores da classe de jovens. Então, muito obrigada pela interação de vocês nos vídeos anteriores. Vamos lá para a nossa aula? A liderança de Moisés, a lição 3 será ministrada no dia 16 de outubro, no próximo domingo. E nós temos aqui como texto principal, que está lá em Êxodo 3,15, vai nos dizer que o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. No resumo da lição, nos diz que é Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Nós temos aqui a leitura semanal. Peço a você, professor, que por favor lembre aos seus jovens de fazerem essa leitura. É extremamente importante que os nossos jovens tenham profundidade bíblica a respeito dos temas que são trabalhados na Escola Bíblica Dominical aos domingos. Nós temos aqui como objetivo da lição 3 objetivos. Primeiro, explicar o preparo para a liderança na vida de Moisés. Segundo, compreender como se deu o chamado de Moisés. E terceiro, por último, mostrar a importância do líder saber delegar tarefas. Nós temos aqui o texto bíblico, que está lá em Êxodo 18, do 14 ao 27, e vai mostrar quando o sogro de Moisés, Jetro, chega ao acampamento e vê como Moisés estava bastante atarefado. Você pode contar aí com a ajuda dos seus jovens para fazer essa leitura, né, destes versículos, pode pedir que cada um deles leia, e assim já ajudará bastante aí ao professor. Nós temos aqui na introdução, dizendo que uma das histórias mais conhecidas e extraordinárias da Bíblia, sem dúvida, é a de Moisés. E nisto nós precisamos concordar. As lições aprendidas por ele podem ser aplicadas em várias áreas da vida do líder e de seus liderados. Na lição desta semana, nós estudaremos a respeito da liderança deste importante personagem do Antigo Testamento. Então, nós precisamos começar dizendo aos nossos jovens, talvez você pode começar, professor, antes do texto bíblico, antes de falar, né, fazer essa introdução, você pode perguntar aos seus jovens se eles sabem quem foi Moisés. Quando eles ouvem o nome Moisés, o que vem à cabeça deles? Inclusive está aqui como orientação pedagógica, né, fazer essa tempestade de ideias, falar o nome, esperar que eles digam o que eles lembram a respeito de Moisés, mas é sempre importante nos atentarmos ao fato de que Moisés é uma das personalidades mais importantes do Antigo Testamento, o grande legislador, porque ele escreveu, inclusive, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, sem dúvida, Moisés é uma das lideranças que nós precisamos estudar, porque quando nós falamos de liderança, nós precisamos nos lembrar do homem que foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito e levá-los ao deserto. O intuito, né, era que ele levasse até a terra prometida, mas o povo passou 40 anos no deserto. Não existe um consenso teológico sobre a quantidade de pessoas que Moisés liderou no deserto. Alguns falam em 13 milhões, né, por serem 600 homens que pegavam em armas, então eles contam aí mulheres, filhos, idosos e chegam neste número, mas outras pessoas falam num número bem menor. Então tudo depende da corrente teológica. Fato é que Moisés estava liderando milhares de pessoas no deserto. Então, com certeza, a liderança dele é uma liderança que precisa ser estudada. Aqui no primeiro ponto, nós temos o preparo de Moisés. O preparo em família.
A vida de Moisés é repleta de milagres, desde o seu nascimento, pois Deus o preservou da maldade de Faraó. Lembra que Faraó mandou que fosse morto, né? Que matassem todos os bebês menores de 2 anos. A mãe de Moisés o colocou no Nilo e ele foi salvo. Teve toda aquela questão com a princesa, a filha da filha de Faraó, que encontrou Moisés no cestinho e decidiu adotá-lo. Porém, ele foi criado pela sua mãe biológica enquanto ele passava pelo processo de amamentação, que na Idade Antiga era bastante longo. Né? A gente vê algumas comemorações a respeito do desmame na Bíblia. Então, veja que o desmame era feito quando a criança estava um pouquinho maior. A mãe de Moisés teve tempo suficiente para ensinar-lhe os princípios divinos. Deus atuou direta e soberanamente na preservação da vida de Moisés desde os seus primeiros dias de vida. O Senhor abriu as portas do palácio de Faraó e as manteve abertas para que Moisés pudesse receber uma excelente formação. Ele passou a infância ao lado dos seus pais, tendo seu caráter forjado, e depois ele foi preparado depois ele foi ao palácio, e nós temos aqui a lição nos dizendo que Moisés foi preparado pelo Todo-Poderoso desde a sua infância. O preparo no palácio do faraó, que é o ponto 2. Moisés foi conduzido ao palácio por sua própria mãe, mas não sabemos ao certo quantos anos ele tinha, pois a palavra nos diz que, sendo um menino já grande, talvez Moisés fosse um adolescente, talvez ele fosse uma criança de 8, 9 anos de idade, nós não sabemos. O que nós podemos afirmar é que o caráter dele já estava forjado em Deus. Nós vemos, às vezes, em algumas séries, alguns filmes, Moisés sendo levado bebezinho ao palácio. Mas nós sabemos que não foi exatamente isso que aconteceu, porque a palavra nos diz que, sendo um menino já grande, está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 10. A mão de Deus estava conduzindo Moisés para uma grande obra que exigiria um preparo excelente. Moisés nasceu e cresceu em um ambiente marcado pela injustiça, pela opressão e pela privação. Entretanto, ele também desfrutou da vida palaciana, sendo tratado como neto do faraó. Ele foi treinado em diferentes contextos, experimentando a dificuldade e a abundância. O escritor dos Hebreus nos diz que, pela fé, Moisés foi capaz de renunciar o que viveu e aprendeu no Egito. Este, para mim, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Professor, se você conseguir, peça que um dos seus jovens leia ou faça a leitura para eles, que nos diz, né, Hebreus 11, 24, pela fé Moisés deixou, né, de ser chamado de filho da filha de Faraó para padecer, ou seja, para sofrer grande privação com o povo no deserto. Que história de fé, né? Veja que quando nós olhamos para a história de Moisés, nós vemos uma criança que vive, né, que é criada num ambiente de privação, com escravos, vendo seus pais trabalhar, talvez fazendo algum pequeno trabalho, como a Bíblia nos diz, que Moisés já era grande, só que a gente não sabe a idade, né, quão grande ele era. Então talvez ele até executasse algum pequeno trabalho. E ele vai para o palácio, ele vai viver uma vida oposta depois. E assim, é muito mais fácil nós subirmos de cargo, de condição social, de condição econômica na nossa vida do que descer. Então Moisés realmente precisou de muita fé para deixar a vida palaciana e escolher a vida com os escravos. E escolher a vida com Deus em algo que ele não sabia o que aconteceria, como se daria. Quando o Senhor pede para Moisés retornar ao Egito, ele não sabe o que vai acontecer. Então, professor, lembre-se de dizer aos seus alunos que Moisés é um dos maiores exemplos de fé na Bíblia Sagrada e um dos maiores exemplos de retidão, porque ele poderia ir para o palácio e deixar a sua família para trás e esquecer-se dos seus, porque ele estava bem, ele estava confortável. Mas veja que Moisés não era uma pessoa egoísta. Ele provavelmente sabia que ele estava sendo preparado por Deus para uma grande obra. Fato é que ele era um milagre. A existência dele era um milagre. Então, com certeza, Moisés deveria saber que Deus tinha algo grande para a vida dele. Ele não sabia o que era, mas ele sabia que Deus estava o preservando por algum motivo. Nós temos aqui no ponto 3 o preparo no deserto. Então, a vida de Moisés, costuma-se dizer, né, muitos teólogos falam que Moisés tem a vida trabalhada por Deus em 40, 40, 40. Então, ele passa lá os primeiros 40 anos no palácio, não 40 anos integrais, porque sabemos que ele foi, como quando menino ele ficava com a mãe. Depois ele tem 40 anos no deserto e depois mais 40 anos, totalizando 120 anos da vida de Moisés. Mas nós temos aqui o preparo no deserto, que com certeza deve ter sido um dos mais difíceis,
porque ele sai do palácio, ele sai de uma posição de alguém grande diante de Faraó. É, tem um filme dos anos 60 e alguma coisa, que é Os 10 Mandamentos do Cecil DeMille. Eu vou deixar ele aqui, linkado aqui para os irmãos darem uma olhada. Se vocês conseguirem, se vocês tiverem acesso a esse filme, a última vez que eu assisti, ele estava na Amazon Prime. Então, se os irmãos conseguirem assisti-lo, para mim é um dos maiores retratos, um dos mais fidedignos. Eles, inclusive, seguem o historiador hebreus, ai meu Deus, o Flávio Josefo, que é um dos documentos mais antigos, né, que nós temos a respeito de Moisés, e o autor, o escritor deste filme, o Cecil DeMille, ele segue muito do que o Flávio Josefo falou. Então é um retrato bastante fiel, não 100%, mas bastante fiel da vida de Moisés. Então, se vocês conseguirem assistir, eu super indico. É simplesmente um dos meus filmes preferidos. São duas partes no filme, quer dizer, antigamente, quando eu assistia em DVD lá, né? Quando existia DVD, ele eram duas partes, porque o filme tem quase 3 horas, acho que um pouquinho mais de 3 horas. Mas se os irmãos conseguirem assistir, vai ser excelente para que vocês possam compreender a totalidade da vida de Moisés, né? Vejam que ele sai do palácio para ser treinado por Deus no deserto, que é o ponto que nós estamos falando. Ele assassinou um egípcio que estava maltratando um hebreu e por essa razão foi forçado a fugir para a região desértica de Midian. E ali ele passou a viver como um estrangeiro. Então veja que Moisés nasce como um hebreu, ele é criado como um hebreu, mas tendo ali, né, uma relação com a filha de Faraó. E aí ele vai para o palácio e torna-se neto do Faraó. E aí ele precisa fugir para Midian, então torna-se um estrangeiro. Ele não era ali nem hebreu, nem egípcio, nem neto do Faraó, nem filho de Anrão e Miriam. Ali ele era um estrangeiro. Talvez Moisés não sabia que se ele voltaria ou não para o Egito, se ele voltaria a ver os seus irmãos. Moisés, em Midian, ele era um estrangeiro e ele não sabia o que aconteceria com a vida dele. Veja como Deus trabalha com ele. Longe das pessoas que ele amava, do conforto do palácio, ele foi exposto a intensas provações. A tática de Deus não mudou. Ele continuou provando aqueles que são chamados para ocuparem um cargo de liderança. Caso você esteja sendo provado, não desanime. O Senhor tem algo especial para a sua vida e no tempo certo você verá que tudo vai contribuir para aprimorar o seu caráter e fazer de você um grande líder. Todo o treinamento é difícil, mas o Senhor está sempre junto a nós. Então veja que Moisés foi forjado ao extremo para executar as funções que ele executaria. Existem, inclusive, alguns arqueólogos, historiadores, que falam que foi nesse período que ele conheceu a escrita sumérica. Eu vou deixar aqui para os irmãos uma dica de um arqueólogo falando a respeito deste aprendizado de Moisés. Eu deixo aqui para que os irmãos possam dar uma pesquisada sobre esse assunto, caso você queira se aprofundar na vida de Moisés. Antes de entrarmos no ponto 2, também quero deixar de dica este livro, Heróis da Fé. Ele é do Charles Swindoll. Ele tem... Heróis da Fé. Heróis da Fé é a série e o livro é Moisés, né? O nome do livro dele, Um Homem Dedicado e Generoso. Este aqui ele é do meu pai, eu não achei o meu, que é uma edição um pouquinho mais fininha. Esse aqui é uma edição mais antiga. Mas veja que ele é da Mundo Cristão. Este livro é um dos mais completos que eu já li a respeito da vida de Moisés. Então, se o professor puder adquirir e assim quiser, fique à vontade. Eu tenho certeza que esta leitura irá edificar muito a sua vida e você conseguirá aprender bastante a respeito de Moisés. Sem dúvida, ele é um dos personagens bíblicos que nós mais temos subsídios para aprender, para estudar, e um dos mais importantes, porque visto tudo que Moisés significa, né, para o povo de Israel e também para nós cristãos. Então, se for possível, pode fazer a leitura desse livro, que ele é fantástico, um livro bastante completo. No ponto 2, nós temos aqui o chamado de Moisés. Ponto 1, a natureza do chamado. Refletir a respeito do chamado de Moisés requer identificar a natureza deste. Quem o chamou para liderar o povo hebreu? As Escrituras afirmam que Deus falou diretamente com Moisés a respeito da missão, a qual ele teria que desempenhar junto ao seu povo. A decisão de que Moisés conduziria os hebreus à terra prometida não foi humana, mas foi divina. Logo, a natureza do seu chamado foi divina. Moisés enfrentou e venceu grandes desafios, tornou-se um líder bem-sucedido, sendo referência para nós. A consciência a respeito da natureza do seu chamado divina
levou Moisés a compreender que o exercício da sua liderança não tinha como objetivo a perpetuação de seu próprio nome, mas o de glorificar a Deus e abençoar os seus liderados. Veja que Moisés precisava de muita consciência para entender que tudo que ele estava fazendo, que tudo que Deus tinha confiado às mãos dele, era divino, era Deus que estava fazendo. Não era por ele. Não é porque ele foi neto da filha de Faraó, né? Filho da filha de Faraó. Não era por isso. Não é porque Moisés tinha. O Flávio José vai dizer que ele era muito bonito, né? Mas não foi por isso que Deus o escolheu. Deus o escolheu porque certamente ele não só viu em Moisés características de um líder, mas Deus preservou a vida de Moisés e ele observou o desenvolvimento de Moisés. Veja que Moisés não se contaminou, que Moisés permaneceu firme no propósito. E o Senhor foi trabalhando em Moisés e ele foi aceitando o trabalho. Ele aceitou o treinamento, ele aceitou ser moldado. É claro que ele temeu quando diante da sarça ardente ele ouviu qual era a atividade, né? Qual era a missão que Deus tinha para ele. Qualquer um de nós temeríamos, mas ele aceitou o desafio e foi. No 2.2, né, nós temos aqui a importância do chamado. Ao ser informado por Deus de que seria o responsável pela libertação e liderança, Moisés apresentou suas dúvidas, os seus medos, como eu disse agora há pouco. Mas a consciência que tinha do seu chamado o impediu de acreditar ser ele o centro da sua missão e produziu em seu coração a certeza de que Deus era o fundamento e a finalidade da sua liderança. Moisés preferiu interceder pelo povo a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado entre os povos. Veja que o líder consciente sempre buscará a glória de Deus e o bem do próximo. Isso é algo muito importante para que nós possamos passar aos nossos jovens que estão aí se preparando para exercer uma liderança cristã, uma liderança na igreja. A glória nunca é nossa. Por melhor líder que você seja, por mais revolucionário que você seja, por melhor o trabalho que floresça nas suas mãos, nunca é a glória do homem. Nunca será por sua causa, sempre será por causa de Deus. Nós somos apenas o instrumento do Senhor. Amém? Aqui no ponto 2.3, nós temos a experiência do chamado. Veja só que começa dizendo que não há quem se encontre com Deus e permaneça da mesma maneira. Moisés estava levando uma vida no anonimato. Quando Deus fala com ele, toda a sua vida é transformada. A experiência que ele viveu em Midian reafirma a grandeza da santidade divina e o compromisso do Altíssimo com a promessa que ele fez a Abraão. Essa experiência mudou o rumo da vida de Moisés e também poderá mudar a sua vida. Se o Senhor te chama para uma liderança, capacita você para uma liderança, então tenha certeza de que esta liderança mudará a sua vida. Aceite o chamado de Deus para você. O líder que deseja resultados positivos e duradouros junto aos seus liderados precisa ver e ouvir ao Senhor pessoalmente, como aconteceu com Moisés em Midian. Nós temos aqui o subsídio 2, e como eu sempre falo sobre subsídios, tudo fica a cargo do seu horário, da quantidade de tempo que o professor tem disponível. Às vezes nós estamos numa classe mais comunicativa, que tem mais interação, mais perguntas, aí fica mais difícil conseguir ler toda a lição. Mas se você tiver uma classe um pouco mais tímida, mais acanhada, talvez seja possível fazer a leitura dos subsídios. Aqui no ponto 3, nós temos o título Delegando Tarefas. O 3.1 vai nos dizer evitando a sobrecarga de trabalho. Jetro, sogro de Moisés, chegou ao acampamento e percebeu logo de cara que o genro dele estava extremamente sobrecarregado. Imagina a quantidade de picuinhas que Moisés não precisava resolver neste acampamento. Porque onde tem pessoas, ali tem dificuldade de comunicação, tem dificuldade de conciliar e entender ali os temperamentos. Irmãos do céu, coitado de Moisés. O seu sogro chega e dá algumas dicas para ele de como fazer para delegar tarefas, que inclusive vai estar registrado naqueles textos que nós lemos no início da aula. Nós não, né? Mas que o professor vai ler aí, que eu apenas citei. Estão lá na leitura bíblica. Então, Moisés aprendeu a delegar tarefas e nós, como líderes, também precisamos aprender. Por mais difícil que seja, nós precisamos entender que o trabalho do Senhor precisa ser feito em equipe. Muitos, por não saberem delegar tarefas e gerenciar equipes, acabam por fazer com que seus liderados se sintam excluídos e até inúteis. Aquele líder que tudo é ele que faz, que ele não consegue delegar nem a cantina do culto, que ele precisa estar em tudo, que ele tem que olhar tudo, que ele tem que colocar a mão em tudo, este é um líder primeiro sobrecarregado. Vai ter muita dificuldade de exercer a liderança por muito tempo, porque ele vai, em algum momento, não vai aguentar a quantidade de
de peso sobre os ombros. Segundo, é um líder que tem dificuldade de preparar discípulos. Para prepararmos discípulos, nós temos que ter a capacidade de nos desprender e de deixar que outras pessoas façam. Mesmo que nós, enquanto líderes, pensemos, poxa vida, não vai sair do jeito que eu quero. Na liderança, nós precisamos treinar pessoas para nos substituírem. Então, é claro que a pessoa que vai fazer pela primeira vez o que o líder faz há 3, 4, 5 anos, 10 anos talvez, é claro que a pessoa não vai executar como você executa. É muito natural que tenha dificuldade, né? Na primeira vez que uma pessoa vai dirigir um culto, vai recolher uma oferta, vai trazer uma palavra, as pernas tremem. As pernas tremem sempre, né? Mas na primeira vez treme mais. Então veja que nós, como líderes, precisamos ter a capacidade de nos desprendermos do resultado e deixarmos que o processo ensine. Então, mesmo que não fique da forma que você, líder, acha perfeito, é importante delegar tarefas. Moisés, no ponto 2, nós temos aqui, né, no 3:2, aprendeu a ouvir. Ele estava sobrecarregado e não sabia, não tinha consciência daquilo. Enquanto Moisés via suas muitas tarefas como algo normal, Jetro viu como uma tragédia anunciada. Então, dois fatores devem ser considerados a respeito de Jetro. Ele era mais experiente que Moisés e a sua visão era de alguém que estava vivendo fora daquele contexto. Jetro tinha acabado de chegar, então ele olhou e viu como alguém que não estava envolvido. É importante que na caminhada da liderança você pergunte a pessoas que estão olhando de fora. Pergunte ao seu pastor o que ele acha. Talvez o seu pastor vendo de fora, talvez um líder de outro departamento vendo de fora, um líder mais experiente do que você, um líder mais capacitado, talvez ele olhe e fale, olha, eu posso te ajudar nesse ponto, olha, talvez, né, delegar essa tarefa, talvez montar equipes. Sempre pergunte, sempre esteja debaixo de uma liderança, nunca seja autossuficiente. E professor, lembre de dizer isso aos seus jovens, que eles não iniciem a caminhada na liderança sendo autossuficientes, batendo no peito dizendo eu vou fazer, né? Se ninguém for eu faço. Muito cuidado com a autossuficiência. Como a lição nos fala, ela geralmente anuncia uma tragédia. Então aqui nós temos que Moisés teve a oportunidade de ser orientado por alguém com uma percepção mais acentuada do que a dele, e ele demonstrou ter capacidade de ouvir. Moisés poderia ter dito para o sogro dele, o sogro, dá uma segurada. Mas não, Moisés foi humilde, aceitou, percebeu, né, que ele estava tendo o privilégio de ouvir alguém que estava olhando diferente dele. E ele aceitou a orientação do seu sogro. Moisés demonstrou humildade ao atender o conselho dele, e nós aprendemos com ele. Ele não só demonstrou humildade, como ele nos deixou uma lição. E nós podemos aprender que, mais do que falar, o líder deve aprender a ouvir as pessoas com empatia. E aqui no ponto 3, nós temos no 3:3, né? Que há espaço para outros. Veja que está na sequência. Delegar tarefas nos leva ao último ponto. Moisés ouviu a orientação de Jetro e colocou em prática, separando homens capacitados para que o ajudassem, pois sua missão era impossível de ser realizada sem o auxílio de outras pessoas. Moisés teve de aprender a delegar tarefas e se tornar uma pessoa mais humilde, reconhecendo os próprios limites e o valor dos outros, o valor da ajuda. Na obra de Deus há espaço para todos atuarem, contudo, é necessário que o líder seja capaz de reconhecer os seus próprios limites e identificar o valor de seus liderados, permitindo que cada um atue dentro da sua área para a qual foi chamado pelo Senhor. O líder não tem que fazer todos os cartazes do culto, dirigir todos os cultos, pregar em todos os cultos, dar uma palavra, cantar, decidir que hino vai ser cantado, decidir quem vai ficar na porta, dizer o que vai fazer na porta, decidir o que vai fazer na cantina. Tenha a capacidade de delegar. Escolha pessoas, olhe para os seus liderados, veja do que eles são capazes. Né? Ensine, professor, aos seus jovens a necessidade de ter um olhar aguçado, de perguntar para o jovem, né, para a pessoa, para o liderado que ele tiver. Não sabemos quais lideranças eles assumirão, né? Se para jovens, crianças, adolescentes, irmãs, mas de olhar para o seu liderado, veja do que ele é capaz. Veja, esse daqui tem mais capacidade, mais familiaridade com o púlpito, então convide para auxiliar na direção do culto. Esse aqui tem mais capacidade para cantar, esse aqui é levita, chame-o para cantar. Esse aqui tem familiaridade com a dinâmica, a organização do culto, então convide para auxiliar na porta, para recolher oferta, para ajudar na organização do culto, para atuar como um diácono, para aprender com a diaconia.
Veja a necessidade que nós temos de ter, que o líder, né, tenha um olhar aguçado, de que o líder perceba as aptidões, as capacidades dos seus liderados e comece dando a eles a oportunidade de trabalharem naquilo que eles têm familiaridade. Depois eles podem ser lapidados para ocupar outras funções, mas de início começar naquilo com que eles têm familiaridade. Para concluir, nós temos que Moisés foi preparado para a missão que recebeu do Senhor e demonstrou ter consciência do seu chamado ser divino. Por intermédio da liderança dele, aprendemos que ninguém pode liderar sozinho, pois tal tarefa, a tarefa da liderança, exige ajuda. O líder precisa se cercar de pessoas que o ajudem a cumprir com sua missão no reino de Deus. Nós temos aqui então, para concluir esta lição, a hora da revisão, tem aqui as perguntas, 5 perguntas. Se der tempo, lembre-se de corrigi-las com os seus alunos. E já deixaram, né, uma deixa para a próxima aula, a aula que vamos falar da liderança de Josué, mostrando que a capacidade de Moisés de delegar tarefas, de ouvir o seu sogro, de entender que sozinho ele não iria conseguir, deixou frutos. E um dos frutos mais proeminentes foi Josué, que depois tornou-se o seu sucessor. Irmãos, a obra é de Deus. Por mais tempo que uma pessoa, que um líder seja capaz de exercer uma liderança, que um pastor seja capaz de liderar uma congregação, ou um pastor presidente liderar um campo, não será para sempre. Sempre é necessário que outras pessoas sejam preparadas para que a obra dê continuidade. Mesmo se nós não prepararmos discípulos, a obra dará continuidade. O Senhor dará um jeito, a obra não para por causa de ninguém. Contudo, uma das tarefas do líder é preparar um sucessor. Então não deixe, não sinta-se a melhor pessoa, o único preparado, não olhe para os seus liderados, poxa, acho que eles não vão aguentar, não faça isso. Deixa que Deus, né, conduza o chamado, a vocação, mas faça a sua parte. Olhe para os seus liderados, convide-os para te auxiliar, divida a carga, né? Chame as pessoas para junto com você, fala, ó, vamos junto. Tá? A liderança que é exercida em conjunto, em equipes. Acho que este é um dos maiores exemplos que o grande Moisés nos deixa. Se até ele precisou de ajuda, imagina nós. Amém? Desejo que o Senhor abençoe você, professor, abençoe você, aluno, aluno para adquirir conhecimento, professor para ministrar a aula. Desejo que o Espírito Santo use a sua boca, que ele coloque as palavras certas na sua boca. A aula será ministrada por você, mas será conduzida pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.